Presente nessa sessão, sob a proteção de Deus em nome do povo capivariense, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos para de pé acompanhar a leitura de um salmo bíblico e após o salmo vamos fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, acompanhar a execução do hino de Capivari. E para isso, convido a vereadora Edicarla a ler um salmo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite a todos aqui presentes. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fazem do teu nome a história, os olhos de grandeza realizam, com luta e certeza da vitória. Capivari debaixo derramada, o povo reconhece teu valor, brilhante como a luz da alvorada. Trazendo sempre paz e amor, fonte da energia, brilhas como esplendor, cor de paz em harmonia, gera o teu calor. Capivari debaixo, peço em voz para que sejas por Deus, abençoada, terra do meu Brasil. Coloca a ata da sessão ordinária de 29/7/2024 em discussão. Algum vereador? Colocam em votação. Os favoráveis ficam como estão e os contrários se manifestam. Ata aprovada. Solicito a primeira secretária, a segunda secretária que faça a leitura das correspondências dos expedientes recebidos. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal. Sirvo-me presente para encaminhar o projeto de lei número 07, anexo da Lei Complementar 2021-2020, cuja ementa segue com a seguinte redação. Altera o anexo 3 da Lei Complementar número 2021-2020, que dispõe sobre o zoneamento e o uso e ocupação do solo urbano no município de Capivari. Especificamente, a alteração diz respeito a um item lote mínimo frente mínima da zona tecnoindustrial do quadro de parâmetros urbanísticos por zona, constante no anexo 3 da lei citada, visando a mudança na medida dos terrenos na área industrial, substituindo-se a metragem de 1.500 metros quadrados para 900 metros quadrados.
Tal apontamento fora discutido em reunião extraordinária do Conselho das Cidades, no dia 2 de julho de 2024, conforme ata em anexo, que, após discutir o caso da empresa Ferrara, decidiu por unanimidade pela referida mudança. Para tanto, o Conselho baseou-se no fato de que a mesma encontra-se em área maior que aquela inicialmente adquirida por meio de um competente processo licitatório que lhe consagrou vencedora. Cumpre apontar, inclusive, que a referida decisão culminou na Resolução número 1, que dispõe sobre a alteração do anexo 3 da Lei Complementar número 2021-2020, Lei do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano e Anexos, dos Conselhos das Cidades, devidamente assinada por seu presidente Mário Latrônico Júnior. Essas são as razões pelas quais estamos convictos de que os ilustres membros dessa Casa de Leis haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura. E então solicitamos a Vossa Excelência o encaminhamento da matéria para a devida apreciação. Sendo a matéria de real importância, solicitamos aos nobres edis que apreciem o presente projeto em regime de urgência urgentíssima. Mensagem número 36. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei se justifica pela necessidade de o município reconhecer serviços que foram realizados pela empresa Real Saneamento junto ao processo de dispensa número 15 de 2023, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na obra de recuperação emergencial com cortinas de concreto na ponte situada na Avenida Newton Augusto Sacchetti, no bairro Santo André. Assim, encaminhamos todo o procedimento que foi realizado pela administração, uma vez que o contrato se encerrou e o mesmo não foi aditivado, para que estes serviços que foram realizados fossem contemplados pelo pagamento através do processo de empenho, liquidação e pagamento, não restando o município em inadimplência em relação ao valor apurado de R$ 40.621,40. Vale salientar que os respectivos débitos fossem acionados judicialmente, o município provavelmente seria condenado ao pagamento. Assim, além dos outros devidos ao pagamento de juros, correção monetária e honorários advocatícios, arbitrados estes entre 10% e 20% do valor total da condenação, fazendo com que o município, num futuro muito breve, efetuasse os respectivos pagamentos muito além do capital devido, o que não ocorrerá se o presente projeto de lei for aprovado pelos senhores edis. Diante de todo o exposto, o Poder Executivo Municipal envia este projeto de lei à apreciação dessa respeitável Câmara Legislativa em caráter de urgência, urgentíssima, esperando a devida aprovação, no aguardo de seus encaminhamentos. Projeto de lei número 24. Autoriza o município de Capivari de Baixo a reconhecer dívidas relativa à obra de execução em caráter emergencial na ponte situada na Avenida Newton Augusto Sacchetti, no bairro Santo André, e da outras providências. Márcio Roberto Carnim, prefeito municipal de Capivari de Baixo, faz saber a todos os habitantes do município de Capivari que aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Capivari de Baixo a reconhecer valor de saldo remanescente à empresa prestadora do serviço Real Saneamento, tendo em vista que foram feitos alguns serviços que não estavam na planilha orçamentária, conforme especificado em anexo. Artigo 2º. Fica autorizado o empenho, liquidação e pagamento das respectivas despesas em até 30 dias de publicação dessa lei, devendo ser autuado aos respectivos empenhos o relatório da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Segurança Pública, com as respectivas justificativas, a fim que seja reconhecida a liquidação e certificação da despesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias do orçamento municipal vigentes, classificadas e codificadas sobre o número 271.449.0000 mil contra 1. 500.0000.5000.
Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Márcia Roberto Carnim, Prefeita Municipal. Sendo isso, senhor presidente, eu passo a palavra. Obrigado, secretária. Passando então para o pequeno expediente, coloco a palavra à disposição dos vereadores para a apresentação de projeto de lei. Alguém? Coloco a palavra então à disposição dos vereadores para a apresentação de requerimentos, moções e indicações. Peço que o vice-presidente assuma o meu lugar para que eu possa apresentar meus trabalhos. Boa noite a todos. Alô. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui. Confere aí, Vini. Alô. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui os novos colegas vereadores. Cumprimento a todos os presentes nessa noite, pessoal da imprensa. Muito boa noite a todos. Quero aqui apresentar o requerimento de número 412. Solicito aqui o encaminhamento da cópia do ofício 8045/2024 MCTI, que trata da resposta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aos pleitos apresentados por este vereador em favor da construção da sede do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos Instituto FUCAP. O vereador que se inscreve, depois de ouvir o plenário, solicita o envio do seguinte requerimento destinado à Câmara Municipal de Capital de Baixo, acatando proposição de autoria do vereador Erivelto Silva de Souza, da bancada do PSD, propõe que oficie ao Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos FUCAP para encaminhar o ofício 8045/2024, que trata-se da resposta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ao ofício entregue pessoalmente pelo vice-presidente, solicitando recursos financeiros ao mencionado instituto, visando contribuir com a construção da sua sede. Então, aqui um requerimento que eu já havia protocolado no Ministério da Ciência e eu venho aqui reforçar, pedindo que seja mais breve respondido por eles, e encaminho também o ofício 8045. Apresento também o requerimento de número 413, que trata sobre informações sobre o cronograma de obras dos programas até 31 de dezembro desse ano corrente. O vereador que subscreve, depois de ouvir o plenário, solicita o envio desse requerimento, que propõe que oficie a excelentíssima prefeita, Márcia Roberto Carnim, para que encaminhe relatórios de todas as obras de infraestrutura que estão programadas para serem executadas até o término deste ano de 2024, com as especificações no cronograma pormenorizado de qual seja cada uma delas. E apresento também o requerimento de número 414, propondo que oficie a excelentíssima prefeita Márcia Roberto Carnim para que envie esforços para que durante as férias de final de ano sejam disponibilizadas em mais unidades escolares a coluna de férias, que visa atender alunos, filhos de pais que permanecem trabalhando durante o período de férias das crianças. Então a gente sabe que nem todo pai tem onde deixar o seu filho no período de coluna de férias, então eu venho aqui solicitar à prefeita que solicite também a Secretaria de Educação para que deixe mais creches à disposição para a coluna de férias. São esses meus trabalhos, muito obrigado. Vereador Sebastião? Não. Camilo? Quero aqui cumprimentar o presidente aqui em exercício. Quero cumprimentar a todos os vereadores, muito boa noite. Quero cumprimentar a Priscila, a irmã da Priscila, quero cumprimentar a todos os membros dessa casa. Quero cumprimentar
aqui, imprensa escrita e falada, e a todos que estão aí nos acompanhando. Muito boa noite. Senhor presidente, tem dois trabalhos esta noite. Requerimento 415. A Câmara Municipal de Catarina de Baixo, acatando a proposição de autoria do vereador Pedro Medeiros Camilo, da bancada progressista, propõe que oficie a senhora Márcia Roberto Caguinho, prefeita municipal, e o senhor Primo da Silva Vieira, secretário de Saúde, solicitando a elaboração e o encaminhamento de um projeto de lei que vise a aquisição de cadeira de rodas para cada um dos SF do nosso município. Então, senhores, eu presenciei um fato, tive um paciente até um SF e tinha fraturado a perna e ali não tinha uma cadeira de roda para levar ele até no SF para fazer a consulta que ele tinha marcado no seu SF. Então, estou pedindo ao nosso secretário que ele venha adquirir as cadeiras e colocar a cada um SF, que muitas vezes o paciente vai com seu veículo e não pode levar a cadeira, mas tem uma cadeira de roda lá para ele levar até o carro e pegar ele para até a sua consulta. Outro requerimento, que é o 416, a Câmara Municipal de Capoeira de Baixo, acatando a proposição de autoria do vereador Pedro Medeiros Camilo, da bancada progressista, que oficie a excelentíssima senhora Márcia Roberto, prefeita municipal e responsável pela infraestrutura, mobilidade e segurança pública, para que verifique a possibilidade de realizar a construção de uma calçada na rua Salvador Joaquim Nunes, da passagem de nível até BR-101. Se vocês quando sai, que pega o acesso a 101, vocês veem que o lado direito não tem calçada, só o lado esquerdo não tem a praça. E muitos estão indo ali para o Líbria, pego ali e muitas vezes tem que andar no meio da rua ou passar para o outro lado da rua. Se tiver uma calçada ali, vai facilitar muito a vida daquelas pessoas que querem até o mercado e para poder ter melhor acesso, para que ele possa se locomover. Então, esse é o nosso trabalho. Passa a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Valtemir. Vereadora Heloísa. Requerimento número 418. A Câmara Municipal de Capoeira de Baixo, acatando a proposição de autoria da vereadora Heloísa Cardoso, da bancada do MDB, propõe que oficie a prefeita municipal, Márcia Roberto, juntamente com os setores que achar responsáveis para responder os seguintes questionamentos acerca da pavimentação não executada na rua Tomé Pedro da Silva, no bairro 3 de Maio. Anteriormente à atual gestão, o Poder Executivo assumiu um compromisso com a população para a pavimentação da rua Tomé Pedro da Silva, onde a responsabilidade estava dividida entre os empresários, ferrovia e a prefeitura. Um lado seria pavimentado pelos empresários e outro pela ferrovia e administração municipal. O que ocorreu com o compromisso assumido pelos empresários e com a ferrovia e por que a administração municipal não concluiu a pavimentação conforme previsto? É importante lembrar que, embora tenha havido uma troca de administração, os compromissos firmados eram de responsabilidade do município e não de uma pessoa física específica. Há algum cronograma de pavimentação em que a rua está inserida? Existe uma previsão para que ocorra a obra? Qual a extensão da drenagem que deve ser feita na via? Em média, qual o valor que será aplicado em uma obra como essa, considerando que a ferrovia faria uma parte e os empresários fariam a outra? Vale ressaltar que os empresários já realizaram a extensão de água na rua mencionada. Justificativa. Anteriormente, o Poder Executivo havia assumido o compromisso para a pavimentação da rua, dividido entre os empresários, ferrovia e prefeitura. Precisamos saber o que ocorreu para que a Prefeitura Municipal não tenha cumprido com o devido.
porque a administração municipal não concluiu a pavimentação conforme previsto. É importante ressaltar que, apesar da troca de administração, os compromissos são de responsabilidade do município como um todo. Aqui também, eu já tinha feito um requerimento na última sessão que eu participei a respeito disso, eles me responderam, e justamente por conta da resposta deles que eu vim aqui questionar e fazer esse requerimento, porque eu tenho a documentação que foi feita com os empresários, onde todos os empresários assinaram, as pessoas que estavam presentes também nessa reunião, como vereadores na época, como o prefeito também da época também assinou essa ata. Essa ata está lá, né, para todos que quiserem, está lá para todo mundo ver, para todo mundo ter acesso. Então eu quero saber por qual motivo que na resposta de requerimento eles me falaram uma coisa, em conversa com os empresários a gente viu que na ata tem uma situação, com os empresários já cumpriram aquilo que era de praxe, que eles ficaram responsáveis. Então eu quero saber o porquê que não está andando, por que não cumpriram com aquilo que foi acordado. Esse é o meu trabalho, senhor presidente, eu passo a palavra. Obrigado, vereador. O vereador Heraldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite às vereadoras que se fazem presente. Maria, seja bem-vinda. Aos vereadores dessa casa, ao Antônio, a toda a imprensa, representando aí o escrito e palavra, a todos que estão hoje aqui na sessão. Trago o requerimento número 417/2024, requerimento de urgência. Os vereadores subscrevem, depois do ouvido plenário, e nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, requerem que o projeto de lei complementar número 007/2024, de autoria do Poder Executivo, tramite sobre o regime de urgência. Projeto de lei número 007/2024, cuja emenda segue com a seguinte redação: altera o anexo 3 da Lei Complementar número 2021/2020, que dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo urbano no município de Capivari de Baixo. Justifica-se o presente requerimento de acordo com a alteração que diz respeito ao item lote mínimo, frente mínimo, da zona técnico-industrial, do quadro de parâmetros urbanísticos por zona, constante no anexo 3 da lei citada.